Olá, muito boa noite. Olá, meu amigo, minha amiga. Olá, meu irmão em Cristo. Pontualmente 8 horas da noite, 20 horas dessa quarta-feira, meus amigos do Instagram, meus amigos do Facebook, estamos aqui novamente em mais essa oportunidade que Deus, pela sua graça, nos dá de falar um pouquinho do Evangelho, de falar um pouquinho da Palavra de Deus nessa quarta-feira. Então, meus irmãos, no último domingo novamente eu não pude fazer, domingo está difícil, vou tentar recolocar para outro dia aí essa transmissão, inclusive o tema que ia ser domingo vai ser hoje. E então peço desculpa aos irmãos, aí cheguei a anunciar um dia antes a live, mas não deu realmente. Mas hoje estamos aqui, meus queridos amigos, estamos aqui, meus queridos irmãos do Instagram, do Facebook. Estamos aqui, meus irmãos aí que assistem lá posteriormente no YouTube, no canal Evangelho segundo o Evangelho. Então, meus irmãos, muito boa noite a todos. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Muito boa noite a todos, agradecendo a todos aí. Lembrando sempre, meus queridos, que dá para assistir ao vivo aqui. Se quiser comentar alguma coisa, se quiser colocar, discordar de alguma coisa, fique à vontade, eu leio os comentários sempre, seja no Instagram, seja no Facebook. Lembrando também que após o término da transmissão ao vivo, aí que dura cerca de 30 minutos, fica no perfil no Facebook, fica no IGTV, no meu perfil do Instagram, e eu coloco também o vídeo na íntegra lá no Evangelho segundo o Evangelho, no meu canal no YouTube. Procurando pelo título de hoje, você vai encontrar esse e diversos outros vídeos. Todas as transmissões que eu fiz, todas. Hoje nós vamos para o número 66, 66ª live. Todas as minhas transmissões estão lá no YouTube, com todos os temas que foram tratados até hoje. Então, meus queridos, lembrando também, quem quiser compartilhar através do Instagram ou através do Facebook, compartilhar a live, compartilhar a transmissão, também esteja à vontade. Então, meus queridos, hoje vamos tratar... O título é Os Frutos da Igreja. Como eu falei antes ali, live de número 66, 66ª transmissão, 66ª oportunidade que Deus, através da sua graça, me dá aqui de falar um pouquinho da Palavra de Deus. Lembrando sempre, meus queridos, eu não sou um pregador, eu não gosto nem de usar esse termo pregação. Eu sou apenas alguém que quer falar do Evangelho de Cristo a outras pessoas. Essa é a minha intenção. Nunca não me considero um pregador. Então, meus queridos, cumprimentando mais uma vez, ainda quem for chegar na transmissão, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Como eu falei antes, meus irmãos... Essa live é quase uma continuação, vamos dizer assim, da live do domingo, outro domingo, que era o título, o que era e onde está a Igreja de Cristo, que foi a live anterior. Hoje nós falamos bastante lá conceitualmente, segundo a Bíblia, o que é a Igreja. Hoje nós vamos falar de alguns dos frutos dessa Igreja. É claro que eu vou me limitar aqui a 5 frutos principais. Existem outros inúmeros frutos da Igreja de Cristo, mas que não daria tempo para falar de todos em uma transmissão só. Então hoje, como eu disse antes, é uma continuação da live anterior. Só para relembrar então, meus irmãos, no domingo passado falamos bastante da Igreja de Cristo, o que é e onde está, e citamos 4 características, dentre muitas, é lógico, da verdadeira Igreja de Cristo. Primeiro, ela é única, só existe uma Igreja de Cristo. Segunda,
Somente Cristo é a cabeça da igreja, não existe cargos, pastores, padre, papa, nada isso, tudo é invenção humana. Somente Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Terceiro, somente Cristo pode adicionar membros à sua igreja, falamos bastante disso. E por fim, que era a quarta, a igreja não tem um lugar fixo, não tem um lugar geográfico para se reunir, tampouco tem um dia específico para se reunir, também falamos bastante disso. Agora, meus irmãos, hoje veremos à luz da palavra de Deus alguns frutos, alguns dos muitos frutos da verdadeira igreja de Cristo. Nós discutimos lá no domingo passado, perante a Bíblia, o que era, e hoje nós vamos ver alguns frutos corretos, alguns frutos bons que a igreja de Cristo dá, e alguns frutos equivocados da igreja dos homens, porque a igreja de Cristo não produz frutos equivocados, ela só produz frutos bons, porque a igreja de Cristo ela é imaculada, ela é sem erros perante o Senhor. Então vamos lá, irmãos. Primeiro dos frutos, tá? Já indo direto ao assunto para nós conseguirmos falar aqui em cerca de 30 minutos tudo que temos para falar. Primeiro dos frutos, eu separei 5 de muitos, eu quero deixar bem claro isso. A frutificação da igreja de Cristo, ela tem uma gama muito grande. Mas aqui escolhemos 5, porque eu, modesta parte, acho que são os principais, mas assim, isso também é meu. Mas sempre perante a palavra de Deus, sempre confrontando o que eu vou colocar aqui, perante a palavra de Deus, perante as escrituras sagradas. Primeiro fruto, primeira frutificação, primeiro bom fruto da igreja de Cristo: evangelismo. É isso aí, meus irmãos, a palavra evangelismo, evangelizar, levar o evangelho a tantos quantos forem possível. O evangelho nada mais é que a boa notícia, a boa nova, a novidade, a coisa boa. Então é que nós vamos falar aqui, evangelismo. Começamos assim, meus irmãos, nesse fruto. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15, 16. Repetindo, Marcos capítulo 16, verso 15 e 16. Aqui, meus queridos, primeira coisa importante a salientar, primeira verdade bíblica a salientar: evangelismo, levar o evangelho, é uma tarefa individual, ela não é corporativa. Existem inclusive denominações que têm departamento de evangelismo. Meus queridos, falar de Cristo a outros é tarefa de cada um de nós, de cada indivíduo. Não é uma tarefa corporativa, como se fosse uma empresa. As denominações hoje têm muito disso: departamento financeiro, departamento de evangelismo, departamento da escola dominical, departamento das crianças, e aí vai, né? Na verdade, nós todos sabemos que são empresas, não são igrejas. Mas vamos à igreja de Cristo. Então, relembrando, evangelizar, falar de Cristo, falar do evangelho do Senhor Jesus, é tarefa individual, meus irmãos. Não é uma coisa coletiva, meus irmãos. Até porque essa passagem aqui de Marcos 16, 15 está dizendo: ide e pregai o evangelho. Não é vinde e ouvi o evangelho.
Então as igrejas que têm esse departamento, ó, tem um departamento do evangelismo, e ela está dizendo, ó, venham cara ouvir o evangelho que nós vamos pregar. Não, ide, nós temos que ir, irmos aos irmãos e falarmos do evangelho. Ir aonde o irmão está, seja onde for possível. Aqui eu, modesta parte, estou falando do Evangelho de Cristo. A quem for assistir agora ou quem for assistir posteriormente esse vídeo, eu estou dando aqui a minha modestíssima contribuição e falando do Evangelho. É claro que com a pandemia agora fica restrita, mas assim que normalizar, nós pretendemos falar do Evangelho para mais pessoas presencialmente. Mas é isso, meus irmãos, ide, levai o Evangelho adiante, meus irmãos. Até porque a Igreja de Cristo nem ainda havia se formado no tempo que o Senhor Jesus falou, ide pregai o Evangelho. Como então ela vai ser corporativa, vai ter um departamento, se a igreja nem tinha se formado ainda, no momento em que o Senhor no Evangelho falou isso? Ide pregai o Evangelho a toda criatura. A igreja só se formou lá em Atos 2, no Pentecostes, então não tinha como dar essa tarefa à igreja nessa condição ainda. Continuando, meus irmãos, outra passagem. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre... Só um pouquinho que caiu a transmissão aqui no Facebook. Estou tentando reconectar o Facebook. Só um instante, irmãos.
Então, continuando, meus irmãos, está difícil a conexão no Facebook. O Instagram nunca cai, mas o Facebook é difícil. Vamos lá, então. Continuando, meus queridos, peço perdão aí pela pausa aí, mas vamos aqui no Instagram. Continuando, então, esse Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Porque também eu digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não se prevalecerão contra ela. Mateus 16, do 16 ao 18. Então, meus queridos, aqui volta essa passagem, ela ratifica o futuro. O Senhor está dizendo, o Senhor Jesus disse a Pedro: edificarei. Ela não estava edificada ainda. Então, como o Senhor disse anteriormente, ide pregai o evangelho a toda criatura, a igreja não existia. Então, só para retificar que o evangelismo é uma tarefa individual de cada um. Cada um de nós, meus irmãos, pode, quando tem a oportunidade, de falar de Cristo a outra pessoa. Se você falar qualquer coisa do evangelho de Cristo a outra pessoa, você está evangelizando, fazendo a sua tarefa individual que o Senhor nos deixou, meus irmãos. Então, o primeiro fruto foi esse, evangelismo. Segundo fruto que nós vamos falar, meus irmãos, amor. Exatamente, meus irmãos. Amor. A igreja de Cristo, a verdadeira, ela tem que frutificar, ela tem que produzir amor. Talvez seja o mais importante dos frutos, inclusive. Amor, meus irmãos. O cristão tem que transbordar, tem que transpirar amor, meus irmãos. Parece óbvio, mas às vezes isso não ocorre. Olhem a passagem. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor teu nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos 12, do 29 ao 31. Que passagem bonita, meus irmãos. Olha o final, o Senhor Jesus está nos afirmando: não há outro mandamento maior do que estes. Amar a Deus em primeiro lugar, amar ao outro como a ti mesmo. É o maior dos mandamentos. Talvez por isso que dos frutos que eu separei aqui, dos 5 frutos que eu separei, esse seja o mais importante. Repetindo, meus queridos, o cristão verdadeiro, ele tem que transbordar amor, ele tem que transpirar amor, ele tem que levar amor a todos os outros, meus irmãos. Sem acepção de pessoas, nós devemos amar todos, seja cristão, seja não cristão. Amar inclusive os pecadores, meus irmãos. O Senhor Jesus andava com pecadores, gostava de andar com os pecados, tá? Amar os pecadores. E essa frase eu sempre repito e sempre gosto de repetir, meus irmãos. Odeie o pecado. Odeie o pecado, mas ame o pecador. Ame o pecador e odeie o pecado, meus irmãos. Existe uma grande diferença, e essa situação ela tem que ser vivida por nós. Devemos odiar o pecado, tentar nos afastar deles, tentar tirar outras pessoas do pecado, mas o pecador é nosso dever amar, pois o Senhor Jesus, ao se entregar na cruz por nós,
Nós somos e éramos e somos pecadores. E Ele não perguntou nada para nós, Ele não falou nada, Ele simplesmente fez a obra, morreu por nós, por amor a nós, nós ainda sendo pecadores. Então temos que lembrar isso, meus irmãos. Não fazer acepção das pessoas, amar a todos, inclusive os pecadores, odiando o pecado, não o próprio pecador, meus irmãos. Aliás, como eu falei antes, o Senhor Jesus Cristo gostava de estar entre os pecadores, Ele amava os pecadores, mas odiava o pecado. Olha a passagem: e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. João 8, do 10 ao 11. É uma passagem bem conhecida da mulher adúltera que ia ser apedrejada. O que o Senhor Jesus diz no final da frase: vai-te e não peques mais. Repetindo, João 8, do 10 ao 11. Outra passagem falando do amor. Essa passagem é bem conhecida, virou até música. Alguns cantores aí já fizeram, gravaram letras usando essa passagem como base. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensorbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. 1 Coríntios 13, do 1 ao 8. Essa passagem sintetiza muita coisa do que é o amor, meus irmãos. Então, a Bíblia fala tanto de amor. A Bíblia é um imenso conto de amor de Deus por nós, que não sobra espaço para mim é que emitir as minhas palavras, emitir as minhas opiniões a respeito do amor, meus irmãos. A Bíblia é cheia de amor, ela transborda o amor por todas as páginas, meus irmãos. O amor de Deus por nós, principalmente. Devemos amar os irmãos, meus queridos. Devemos amar todos os irmãos, porque mesmo antes de nós existirmos, Deus já nos amava. Meus queridos, mesmo antes de nós existirmos como criaturas, como seres humanos, Deus já nos amava. Olha a passagem, meus irmãos. Bendito o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, por louvor da glória de sua graça,
pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Efésios 1, do 3 ao 6. Então Deus nos amou antes da fundação do mundo, meus irmãos. Antes de existirmos, antes de o mundo existir, o amor de Deus já existia. Isso é muito importante. Então, como não amar o teu irmão se você acredita num Deus que é puro amor e que nos amou antes da fundação do mundo, antes de existirmos, meus irmãos? Então, o segundo fruto que eu quero falar é amor. Ame, meus irmãos, ame. Quem é de Cristo ama o seu próximo. É simples assim, amar o próximo. O Senhor Jesus nos disse, esse é o maior dos mandamentos, meus queridos. Vamos lá, em frente. Terceiro fruto, meus irmãos, falaremos de 5 frutos. Terceiro fruto, fidelidades às doutrinas do Evangelho. Fidelidade às doutrinas do Evangelho. A igreja frutifica e deve frutificar isso aí, meus irmãos. Fidelidade aos evangelhos. Vamos tentar aqui trocar a internet do Facebook. Continuando então, Facebook já está difícil, meus queridos. Mas vamos via Instagram. Fidelidades às doutrinas do Evangelho. Terceiro fruto da igreja, meus queridos. Observemos o que Paulo nos fala. Maravilho-me que de tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu sou agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens. Se tivesse ainda agradado aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas da revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, do 6 ao 12. Que passagem maravilhosa, hein, meus irmãos? Que passagem maravilhosa mesmo. Então, meus irmãos, terceiro fruto aqui é este. O cristão, o verdadeiro cristão, tem prazer no Evangelho, tem prazer na palavra de Deus. Ele não distorce nem para a esquerda nem para a direita. Ele vai sempre pelo caminho que a palavra lhe dá. E o alvo é Cristo, meus irmãos. Ele não deixa que costumes, que práticas humanas corrompam o Evangelho. E isso é muito comum aqui, meus irmãos. É muito comum nos dias de hoje.
As pessoas distorcem o Evangelho conforme os seus interesses. A igreja de Cristo frutifica a vontade pelo Evangelho e o prazer. A verdadeira igreja de Cristo. Atenção, meus irmãos, tá? Eu estou falando da única e verdadeira igreja de Cristo. Não confunda a palavra igreja com denominação religiosa. Aquele prédiozinho lá na esquina próximo à sua casa, do bairro, com uma plaquinha na frente, aquilo lá é uma mera denominação religiosa. A igreja da qual falamos aqui, eu falei muito na live anterior, é justamente isso aí. Ela é única. E o terceiro fruto que eu estou falando é esse: prazer nas escrituras sagradas, prazer em levar o verdadeiro evangelho a outros irmãos, prazer em ficar no evangelho, em andar segundo o evangelho, em pregar o que a Bíblia diz, em pregar o que a palavra de Deus diz e não o que os homens dizem, meus irmãos. Quarto fruto, meus irmãos, já é 8h31, estamos atrasadinhos, mas vamos lá. Quarto fruto, caridade. É quase próximo ao amor, ele quase que se mistura, mas aqui eu fiz uma pequena separação. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1:27. O que é ajudar órfãos e viúvas? É ajudar o próximo, meus irmãos. Então, nessa época aqui, as viúvas ficavam muito desamparadas e os órfãos também, na época de Israel, na época do Senhor Jesus. Então, aqui está dizendo, o escritor está dizendo, a religião pura e imaculada com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas tribulações, na dificuldade, ajudá-los. Isso é caridade. Isso também é um fruto do fruto amor. Então, a igreja de Cristo frutifica o amor e o amor frutifica outro fruto que é a caridade. E não, assim, interessante aqui também, meus queridos, não é só ajudar em necessidades materiais, mas espirituais também, meus irmãos. Há muitos irmãos oprimidos, com dificuldades espirituais, com dificuldades mentais, psicológicas. Vamos lá, além da ajuda material, do alimento, de uma roupa, de um remédio, levar uma palavra de conforto, levar uma palavra de Cristo a essas pessoas, levar uma palavra de amor, de carinho. Isso é ser caridoso também. Nem sempre a necessidade do outro é material. Nem sempre a necessidade do teu irmão aí do teu lado é material. Às vezes é só espiritual. Às vezes a necessidade dele é só ouvir uma palavra de conforto. E meus amigos, meus irmãos, não existe no universo lugar onde tenha mais palavras de conforto que na Bíblia Sagrada, que nos Evangelhos, que na mensagem de Cristo. Lá prosperam, abundam as palavras de conforto, meus irmãos. Olha o que diz a passagem: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte para a vida eterna. João 4,14. É isso que eu falei, meus irmãos. Levar essa palavra, a água que simboliza a palavra de Deus, é isso. Levar essa palavra a outros, levar essa palavra de eternidade, de conforto a outros irmãos necessitados. Isso é ser caridoso. Por fim, meus irmãos, o último fruto aqui, o quinto e último, alegria, não perda da salvação. A alegria, sim, meus queridos, o crente em Cristo, o seguidor do Evangelho, ele é uma pessoa alegre e feliz. Não é uma pessoa humorada ou com toques de humor, aí não tem nada a ver, é alegre. Lá no fundo da sua alma, do seu espírito, ele tem alegria nas promessas que o Senhor Jesus nos deu.
E talvez a maior promessa que o Senhor nos deixou, uma das maiores, é: uma vez que nós estamos com Ele, não poderemos mais sair dele, não poderemos mais sair das suas mãos, meus irmãos. Então, essa é a alegria. Crente não perde a salvação. Aquele que um dia verdadeiramente encontrou Jesus não mais perde a salvação. Não tem como mais perder a salvação, meus irmãos. Nós temos que ter essa alegria, nós temos que ter essa certeza e essa convicção, meus irmãos. O sistema hoje, o sistema religioso, a maioria, as denominações pregam o contrário, meus irmãos. Eles dizem que o cristão pode perder a salvação. Eles dizem que tu pode acordar salvo de manhã, de meio-dia pecar, de tarde arrepender-se e ser salvo de novo, de tardinha pecar de novo e ser condenado, ou de noite arrepender-se novamente e voltar a ser salvo. Não, isso não existe. Isso não é bíblico. Isso é uma maneira do sistema religioso doutrinar e oprimir e prender junto a si os membros de sua denominação. Cristo, em inúmeras passagens, a Bíblia nos afirma isso. Não, uma vez salvo, nós não perdemos mais a salvação. Uma vez verdadeiramente salvos, cuidado aí, meus irmãos, não temos mais como perder a salvação. Então, como eu disse isso, o sistema usa essa forma de amedrontamento para manter cativos os membros. Então, esse é um fruto que recebemos e devemos anunciar a outros, meus irmãos. Então é isso. Eu recebi como fruto, como membro da igreja, a certeza da minha salvação. Então eu tenho que falar para o meu irmão também: olha, meu irmão, uma vez salvo, você não perde mais a salvação. Vamos nos alegrar. Não precisa ter medo, não precisa ficar oprimido por um sistema. Cristo nos afirmou em inúmeras vezes, em inúmeras oportunidades, que nós, uma vez salvos para sempre, morreremos com Ele, meus irmãos. Olha essa passagem, João 5,24, é uma passagem que eu gosto muito e é muito conhecida. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem, é verbo no presente, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5,24, vou repetir todo o versículo, agora sem comentários. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tem, do verbo ter, presente agora. Eu já tenho a salvação garantida por Cristo, e você que crê em Cristo no seu coração já tem a sua salvação garantida, meus irmãos. O tempo verbal é presente, já tem. Outra passagem: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Oh, meu Deus, isso é o Evangelho de Cristo, meus queridos. Aqui o Senhor está sendo taxativo. Quem é dele não se perde mais. Não há poder no universo que tire o cristão da mão de Cristo. Não há, meus irmãos. A palavra é taxativa, é clara, é límpida, ela não deixa margem de dúvidas. Isso está em João 10, 27 e 29. Outra passagem: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:4. Como eu vou perder a salvação se o Senhor me elegeu nele antes da fundação do mundo? Como, meus irmãos? Como alguém pode ousar isso? Como alguém pode ousar dizer que um cristão verdadeiro
perde a salvação se antes da fundação do mundo o Senhor já tinha nos escolhido, já tinha nos eleito para Ele? Como, meus irmãos? A palavra é clara, claríssima. Efésios 1:4 que eu li agora. Não existem condicionais para a salvação, meus irmãos. E não existe condicionais para a perda da salvação também. É só crer no Senhor Jesus. É só crer. Não existe condicionais a mais para a salvação em Cristo, a não ser crer no próprio Cristo. Olha a passagem. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16:31. Aqui essa passagem está dizendo o que era preciso para aquela casa crer, para ele e para aquela casa crer, ser salva. Crer no Senhor Jesus. Então somente isso. Crer no Senhor Jesus. Não tem mais nada. Toda vez que alguém disser que tem algo a mais para ser salvo, para alcançar a salvação eterna, não, é mentira. O Evangelho está dizendo: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Repetindo o que eu li agora, Atos 16:31. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2:1. Vos vivificou, salvou, vida eterna. Outra passagem, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, meus irmãos, a salvação não vem de mim mesmo, não vem de você, vem de Cristo. Nossos méritos não são capazes de produzir salvação em nós mesmos. É Cristo que nos salva. Então, uma vez salvos, Cristo não vai perder os seus. Cristo não vai. A obra dele é perfeita e é concluída. Então, Cristo não perde os seus. Repetindo, está em Efésios 2, do 8 ao 9. Então, meus irmãos, simplesmente quem acha que podemos perder a salvação está colocando em xeque, está colocando em dúvida a eficácia da obra de Cristo na cruz. Exatamente, pode parecer mais duro, mas se eu que tenho dúvida que eu vou ser salvo ou não, ou que eu sou salvo agora e daqui a pouco posso não ser, eu estou colocando em dúvida a obra de Cristo. Eu estou afirmando, entre outras palavras, não, eu acho que a obra de Cristo não foi suficiente, eu tenho que fazer algo mais. Isso é grave, meus irmãos, isso é sério. A obra de Cristo ela é completa, é perfeita e é totalmente eficaz. Então, eu de minha parte não preciso nada, eu só preciso crer no Salvador. É só crer. Naquele versículo que eu li antes, crer no Senhor Jesus e será salvo. Pronto, acabou. Não tem mais condicionais, meus queridos. Terminando então, meus irmãos, a última passagem que eu vou ler agora. Se tem igreja, ou se é igreja, tem Espírito Santo. E tendo o Espírito Santo, os frutos que a igreja produzirá são os frutos que o Espírito Santo produzirá, pois ele está acompanhando a sua igreja. Última passagem. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 ao 23. Esse é o fruto do Espírito, esse é o fruto que eu e você, esses são alguns frutos que eu e você frutificamos, que a igreja de Cristo no mundo deve frutificar. Meus queridos, estou concluindo aqui, peço desculpas aí, o Facebook hoje não deu, meus irmãos, não estava impossível, ele rejeitava todos os meus vídeos, transmitia ao vivo pelo Instagram. Esse vídeo do Instagram estará daqui a pouco lá no YouTube,
no canal Evangelho Segundo o Evangelho. Agradeço de coração a todos, fiquem com Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Muito obrigado e boa noite, até a próxima.